E aí, meu povo lindo, vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal, na tarde do dia 3 de janeiro de 2024. Vamos lá? Peço para você já curtir, compartilhar, se inscrever, me ajudar aí a continuar aqui na plataforma, tá bom? Vamos para o top 10. São 10 notícias aqui rápidas, comentadas, só para a gente conversar um pouco. Pessoal, a gente, por mais que tenhamos rivalidades futebolísticas, melhor dizendo, com o povo da Argentina, não é o suficiente essa rivalidade no futebol, pelo menos, né? Para que a gente não se compadeça da situação triste, caótica que está vivendo o povo argentino, nossos irmãos aqui do Sul. O Milei está cada vez mais louco, cada vez mais endurecendo o governo, né, o que ele quer fazer. Imagina que a última de hoje é anunciar um tarifaço, que é um reajuste inicial de 45% no valor das passagens de ônibus e de trens. Olha, sinceramente, eu tenho a sensação que eu acho que os outros países tinham quando olhavam o Brasil de Bolsonaro, que é totalmente piedade. Agora eu sei o que o mundo pensava do Brasil, porque é o que eu penso da Argentina. Que porcaria vocês fizeram, meus los hermanos. Botaram um louco na presidência e esse louco está cada vez mais endurecendo, né? Está aí a passos largos para um regime autoritário, totalitário. Após um mega decreto que resultou em uma série de protestos menos há 20 dias após a ultradireitista Javier Milei, ou ultradireitista Javier Milei, assumir a presidência da Argentina, o governo publicou hoje uma resolução impondo um tarifaço vinculado aos índices de inflação nas passagens de trem de ônibus. Ainda segundo a reportagem, a decisão do governo retoma o artigo 11 da resolução 1017 de dezembro de 2002, que previa aumentos mensais com bases nos preços, nos índices de preço ao consumidor IPC, medido pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina, o IDEC. E isso acontece após 2 anos de congelamento de preço devido à pandemia. A partir de agora, os aumentos serão calculados com base no índice de inflação do mês anterior e se aplicam todos os ônibus urbanos, suburbanos, bem como os serviços de trens metropolitanos. Após reunião do governo e diretores das entidades representando os proprietários de ônibus, ficou decidido que a partir de 1º de janeiro a tarifa mínima para o transporte urbano passaria de R$ 52,96 pesos para R$ 76,92, representando aí um aumento de R$ 45. Eu não sei quanto que está valendo um peso aqui, né, no Brasil, correspondendo aí ao real, mas um aumento de 45% é muita coisa, né? Vamos então desejar boa sorte aos irmãos, que eles acordem, né, e arranquem esse louco da presidência o quanto antes. E as coisas também não estão fáceis lá no Oriente Médio, né? Israel atacou o Líbano e Egito vê agravamento de tensão, abandonando o papel de mediador. Egito que fez aí um papel importante, né, na mediação até agora, inclusive dando saída aos refugiados, né? Os brasileiros saíram daquele inferno por meio do Egito. Então, o governo do Egito oficialmente comunicou a Israel a suspensão de seu papel como mediador nas negociações entre os israelenses e membros do grupo palestino Hamas para a liberação de reféns na faixa de Gaza. A decisão foi tomada em resposta ao assassinato
de Saled al-Alouri. Número 2 do Hamas, em um ataque a drones ocorrido em Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira. Fontes egípcias relataram o congelamento da mediação à TV Can israelense. Ao lado do Catar e Estados Unidos, o Cairo desempenhou um papel crucial na bem-sucedida trégua entre Israel e Hamas durante a negociação para a troca de reféns por prisioneiros, realizada em novembro e dezembro do ano passado. Durante esse período, cidadãos israelenses mantidos em cativeiro por motivos palestinos, como o Hamas e a Jihad Islâmica, foram evacuados da faixa de Gaza pela passagem de Rafah e retornaram a Israel. O assassinato de al-Alouri elevou a atenção na região a um novo patamar, uma vez que aumentou a ameaça de um envolvimento direto do Hezbollah, que é outro grupo terrorista, né? Esse grupo xiita libanês possui laços estreitos com Hamas e o Irã, e a possibilidade desse envolvimento poderia levar um conflito a um patamar ainda mais elevado, né? Mesmo aliados próximos de Israel, como Estados Unidos, alertam que a eliminação do líder palestino, embora Israel não tenha admitido publicamente sua responsabilidade no ataque, representa um risco significativo para as negociações de paz e a libertação dos reféns naquela região. Tenso, né? Continua se morrendo muita gente. E aqui em São Paulo as coisas também não são diferentes com relação à letalidade policial, que sobe 34% no governo de Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio ainda fala em cortar investimentos em câmeras corporais. O que ele quer? Continuar com a polícia cada vez mais violenta, né? O governo de São Paulo encerrou em 2023 com um recorde, um aumento de 34% no número de mortes provocadas por policiais militares em serviço. O ano de 2022 havia sido celebrado como um marco positivo, registrando o menor número de mortes praticadas por PM em serviço da história do Estado, coincidindo com a implementação das câmeras nos uniformes. No entanto, em 2023 foram 333 vítimas, em comparação com as 248 do ano anterior, até 20 de dezembro de ambos os anos. Ao considerar as mortes cometidas por policiais militares de folga, a letalidade policial aumentou em 15,7%, totalizando 434 pessoas mortas por policiais militares ao longo do ano, em comparação ao ano de 2022, onde registrou 375 mortes. Isso significa que, em média, mais de uma pessoa foi morta por dia por um policial militar no estado. O aumento da violência coincide com o congelamento de investimentos do programa Olho Vivo, que, segundo especialistas, com a desidratação do programa das câmeras. A gestão do Tarcísio de Freitas confirmou que não adquiriu novas câmeras para em 2023, mesmo com o orçamento disponível, mantendo o número de equipamentos em 10.125 em todo o estado. Lamentável, né? Em entrevista à TV Globo, o governador de São Paulo afirmou que as câmeras nas fardas não oferecem segurança efetiva à vida do cidadão e admitiu que sua gestão não planeja investir em novos equipamentos. Sinceramente, os paulistanos, né, erraram feio ao eleger esse forasteiro, né, que nem sequer conhecia o lugar onde votava. Em um ano eleitoral, o bolsonarismo usa CPI mirando Júlio Lancelotti e Boulos. Começou aí uma firme campanha para instalar, né, o tal do vereador Rubinho Nunes, do União, ex-MBL, instalar uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti, mirando exatamente o Boulos. Mas eu acho que essa CPI vai ser um fiasco e que padre Júlio Lancelotti vai sair
como o MST saiu muito mais forte da CPI, né? Mas as redes sociais estão aqui em polvorosa e solidárias ao padre Júlio Lancelotti, eu também. Com Guilherme Boulos liderando as pesquisas de intenção de votos, a direita paulistana já se articula neste ano eleitoral. CPI das ONGs, de autoria de Rubinho Nunes, ex-MBL, deve ser instalada assim que a Câmara Municipal de São Paulo retomar os trabalhos em fevereiro. Ela tem como principal alvo a atuação do padre Júlio Lancelotti na região central da capital, mais especificamente na Cracolândia, e a relação dele com as entidades. De acordo com a Folha de São Paulo, o vereador articulou junto à cúpula do Legislativo um acordo para a instalação da CPI após ter conseguido 24 assinaturas necessárias para protocolá-las. A investigação deve ganhar contornos eleitorais, pois Lancelotti é próximo a Guilherme Boulos, um dos pré-candidatos e líder em pesquisas para a prefeitura em São Paulo nas eleições de 2024. O partido de Rubinho, União Brasil, apoiará a reeleição de Ricardo Nunes, Kim Kataguiri, filiado à União Brasil e pré-candidato. E é isso aí, né? Mas padre Júlio Lancelotti, essa é só mais uma, né, das resistências que padre Júlio terá. Com toda certeza sairá muito mais forte. E o casalzinho de marrecos, né, mentiram em relatório para viajar para a Argentina de graça, né? A mulher do Moro mentiu, dizendo que ia fazer uma palestra na Argentina para participar de um evento no qual ela disse que seria palestrante, mas sequer ela apareceu na palestra. Para acompanhar o marido da Argentina, a deputada Rosângela Moro, União São Paulo, apresentou informações falsas em relatórios de viagem entregues à mesa diretora da Câmara de Deputados. É o que afirma Vinícius Segalha no site de Área do Centro do Mundo, segundo a publicação. A esposa do ex-juiz federal Sérgio Moro e senador alegou ter ido palestrar em um evento do qual, na verdade, não participou, e os custos da viagem foram pagos, adivinha, com o nosso dinheiro, né? Dinheiro público. Segundo o DCM, a viagem a Buenos Aires, capital da Argentina, ocorreu em setembro do ano passado. Rosângela Moro apresentou o relatório à Câmara. Na ocasião, o ex-juiz da Lava Jato participava de um encontro de políticos de direita na América Latina, protagonizado pelo ex-presidente argentino Maurício Macri. A Câmara dos Deputados tem uma norma que regulamenta as viagens e missões oficiais dos membros da casa. A regra estabelece que deputado que viaja em missão oficial tem despesas pagas pela Câmara. Alegando ser uma missão oficial, a tal Rosângela Moro entregou à Câmara um pedido de custeio de ida e volta de Buenos Aires. Sinceramente, lamentável, né? Devia fazer essa mulher devolver cada centavo de que gastou, porque com certeza esbanjou lá, né? Lula, nosso querido Lula, desmonta a pegadinha de malandro e tira jabuti da moita. Presidente veta a colagem de fake news da família tradicional, entre aspas, bolsonarista, e evita o caos da lei do orçamento. Não era propriamente um jabuti, era uma pegadinha de malandro. O deputado Eduardo Bolsonaro pendurou uma lei de diretriz orçamentária, uma proposta em defesa da família tradicional. A extrema-direita aposta tudo nesse tipo de pauta, mesmo que tenha um histórico recente repleto de flor de lis, para lembrar apenas a pastora e ex-deputada conservadora mandou matar o marido. Jabuti, para quem não sabe, é o truque parlamentar que inclui em uma lei um tema que não tem nada a ver com aquela lei, com a ideia de que, uma vez votado aquele projeto, ninguém vai ler as entrelinhas e vai passar tudo. E aí fica vigorando. O filho 3 do ex-presidente conseguiu aprovar o jabuti da hipocrisia, com o apoio das bancadas da Bíblia, do Boi e da Bala. Saiu da votação ano passado se achando expert, o rei da malandragem. A LDO escondia sobre a carapaça bolsonarista a seguinte proposta
matreira. A União fica proibida de fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasão de terras, desconstrução de família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Puro suco do agrotóxico e pó de osso de caveira, diz aqui o jornalista Chico Sá, do portal ICL. Lula desmontou a pegadinha parlamentar de malandro com o veto mais simples do mundo. Não há nenhuma despesa no orçamento que contemple esse delírio dos extremistas, disse Lula. E é isso aí. Nosso Lula saindo por cima. Teto para crédito rotativo começa a valer a partir de hoje, informa o Banco Central. A partir de hoje teremos novas bases para calcular os juros das dívidas do cartão de crédito daquelas pessoas que pagam apenas o rotativo. O Banco Central esclareceu nesta terça-feira em Brasília que o teto de juros para o rotativo e da fatura parcelada no cartão só entra em vigor nesta quarta-feira. Segundo o órgão, o feriado de 1º de janeiro adiou em um dia a entrada em vigor da medida, que limita em 100% o valor total da dívida, os juros, os encargos das duas modalidades de cartão de crédito. O prazo da lei do desenrola, que institui o teto para as duas modalidades do cartão de crédito, terminaria dia 1º de janeiro, com feriado. A data limite para a apresentação e aprovação de uma autorregulação no setor ficou para terça-feira. Como não houve acordo com a regulação própria de cada banco, o teto entrará em vigor a partir de hoje, dia 3 de janeiro. Ou seja, se você pegou R$500, né, sua fatura veio R$500, mas você pagou no rotativo, né, ou não pagou aquela fatura, o banco só vai poder te cobrar 100% dessa fatura, né? O dinheiro que você pegou mais 100%, ou seja, se eu peguei R$500, vai poder me cobrar os R$500 que eu tô devendo, que eu gastei, e mais R$500, que é o 100%, ou seja, total de R$1.000, não mais do que isso, né? E não mais aquela aberração de que você às vezes pegava R$500, de repente estava devendo 5.000, 10.000, 15.000, 20, né? Um absurdo total. Mais um gol de placa do governo Lula. Vamos aqui para a antepenúltima notícia sobre Lula. Novos registros de armas, mais uma notícia boa, cai para 82%. Né? Novos registros de armas para defesa pessoal despencam em 82%. Vocês lembram que era um oba-oba no governo do Bolsonaro, né? As pessoas podiam ter 70 armas, podiam ter 1.000 e tantas munições para cada 70 armas, né? Para cada arma. E aí Lula veio e cortou essa palhaçada. Os números de novos registros de arma de fogo para o uso pessoal no Brasil em 2023 foi menor desde 2004. Os dados são do Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal, responsável pelo controle dos armamentos em todo o território nacional. Segundo o Sinarme, foram 20.822 novos cadastros no ano passado, uma queda de 82% em relação ao ano anterior, que era de 114.044 armas, o último da gestão do Jair Bolsonaro, né, ano 2022. Além disso, de acordo com a PF, 75% dos novos pedidos de porte que permite a pessoa circular com arma de fogo foram negados. Os dados foram divulgados na segunda-feira, dia 2, pelo portal G1 e mostram que, aliás, dia 1, né, segunda-feira, e mostram que a queda do número de novos registros aconteceu em paralelo à edição das regras mais rigorosas para a compra de arma de fogo implementadas no governo Lula o ano passado, revertendo a tendência dos 4 anos de desgoverno do Bolsonaro, no qual foram editadas várias medidas para facilitar a compra e a venda de armas em todo o país. O governo Lula editou em julho de 2023 um decreto que reduziu o número de armas e munições que podem ser adquiridas por civis para defesa pessoal. O decreto de Lula estabeleceu que poderia ser comprado até 2 armas
de uso permitido para defesa pessoal, comprovando-se a efetiva necessidade, tá? Então, se pode ter até 2 armas, mas desde que você comprove realmente a sua necessidade, não mais à torto e à direito, como era na época do desgoverno do Bolsonaro. E a oposição discute derrubar o veto de Lula sobre calendário para pagamento de emendas parlamentar. O governo ele tem obrigações, né, com os parlamentares de pagar ali verbas, né, para eles. Só que não tem prazo, tem que acontecer de janeiro a dezembro de cada ano, tá? E simplesmente os parlamentares querem que Lula acerte tudo até 31 de julho, né? Porque será, né? Porque tem eleições neste ano só que se Lula pagar tudo até a metade do ano, Lula não tem como negociar mais com eles a partir de julho, né? A partir de agosto. E aí que acontece? Ano eleitoral, com toda certeza, os parlamentares trairiam o governo, trairiam Lula, votando em outros candidatos, né? Porque não teriam mais o que lucrar, o que ganhar, e Lula ficaria sem ter com o que negociar. Deputados e senadores da oposição articulam para derrubar o veto de Lula sobre o calendário de pagamento da emenda parlamentar, segundo a apuração do jornal Globo. Entre os congressistas, há expectativas de irrigar seus redutos eleitorais com recursos de emendas em ano eleitoral municipal. Hoje, o presidente sancionou a lei de diretrizes orçamentárias com o veto ao trecho, que obrigava o governo federal a empenhar recursos para o pagamento de emendas impositivas a parlamentares e bancadas durante o primeiro semestre de 24, que termina dia 30 de junho, né? Nem julho, é em junho. O empenho é a última etapa da destinação dos valores quando o governo federal efetivamente reserva os recursos. Os ministérios da Fazenda e Planejamento argumentaram que o trecho vetado atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira, ou seja, iria prejudicar o governo. Além de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. A previsão de gastos com emendas parlamentares chega a 48 bilhões. Já a oposição afirma que o veto não passou por um acordo com o Congresso Nacional. Apesar do pagamento de emendas impositivas ser obrigatório, Palácio do Planalto que define quando ele ocorrerá. Essa é a moeda de troca do governo federal com o Congresso para negociar apoio institucional. Por isso, é comum que os valores sejam empenhados antes das votações importantes para o governo. Após o veto, o deputado Rubens Pereira, PT Maranhão, afirmou em seu perfil no X que se o presidente não tivesse vetado o trecho em questão, a gestão pública ficaria engessada, o que poderia comprometer a implementação de várias políticas públicas importantes para o governo e principalmente para o povo, né? Vamos ver no que vai dar. Bolsonaro perdeu capital, última notícia, né? Bolsonaro perdeu capital político, mas ainda será cabo eleitoral da extrema-direita em 2024. É uma boa notícia, né? Bolsonaro está murchando aos poucos, mas também é preocupante, né? Porque ele, mesmo com todos os casos de corrupção apresentados, o negócio das joias, né? O 8 de janeiro, mesmo assim, ele ainda tem bastante capital político, né? Para eleger aí, ajudar a eleger um monte de doidos como ele, né? As manifestações bolsonaristas das últimas semanas do ano apontaram que a extrema-direita ainda está atuante mesmo após os escândalos de corrupção e a frustrada tentativa de um golpe de Estado. Os bolsonaristas se manifestaram contra a indicação de Flávio Dino e em relação à morte de Cleison Pereira no complexo penitenciário da Papuda. Ele estava preso por participar dos atos golpistas. As manifestações são um indício de que o bolsonarismo ainda goza de uma fatia importante da opinião pública, na opinião de André Caizal, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas. A análise é que,
ao longo do seu governo, o ex-presidente, o bolsonarismo foi capaz de consolidar uma base de apoio muito forte. Estamos falando mais ou menos de 1/4 do eleitorado que segue se reverenciando a Bolsonaro em alguma medida. O fato é que, apesar de ter queimado muito capital político desde então, seja por não ter encabeçado com seus apoiadores mais radicais, como esperavam um golpe, seja pelo causa corrupção, seja pelo seu próprio sumiço no atribulado período de transição, Bolsonaro queimou capital político, mas é impressionante que ele ainda tem muito capital político, segundo o cientista político aqui, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo eliminar, né? Só acho que o governo Lula tem que fazer esse ano aquilo que a gente vem falando sempre, né? Que é uma ocupação dos espaços das redes sociais, das mídias. Precisa produzir, né, mais coisas para que Lula ocupe esse lugar, né, de fala. Bolsonaro, quando era presidente, ele estava sempre na mídia. Gravava um monte de besteira, um monte de porcaria, né? Mas estava na mídia, por isso que eles dominavam o assunto. O Lula precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa, né? Porque o que não podemos é deixar que a direita ocupe esse lugar, continue ocupando esse lugar e a gente apanhando de lavada. Então, precisa gravar vídeo, precisa fazer mais live, precisa mostrar para o povo o que o governo está fazendo. O governo faz coisas maravilhosas, só que divulga pouco, né? E por isso que a gente, às vezes, fica desanimado nessa luta diária da internet, né? Porque a gente tem pouco capital, a gente tem pouco material para estar disponibilizando, né? A não ser o que os jornalistas escrevem. Então, está precisando aí de novos materiais. Pelo que eu vi, a plataforma do PT, da Casa 13, está passando por reformas. Eu espero que a SECOM esteja atuando nisso, né? Para melhorar aí o fornecimento desses materiais, o que está sendo feito pelo governo, para que a gente possa reverberar essas notícias melhor e a gente acabe ocupando aí o espaço que tem que ser ocupado por nós, que estamos no governo e não por eles. Gente, é isso. Até a noite. Eu volto com a parte 2 do dia 8 de janeiro de 2023 a 8 de janeiro de 24, tá? Espero voltar à noite para fazer a segunda parte na live ao vivo. Curte, compartilha, se inscreve aqui nesse canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou 11 980 758181. Qualquer valor já ajuda bastante. Obrigada aos membros e obrigado a quem ajuda pelo Pix. Tchau, fui.